Deuteronômio, no capítulo 31, e nós vamos ler do versículo 1 ao 8. E o título dessa mensagem é Como enfrentar situações difíceis. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, o rei dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Te peço, Espírito Santo, que Tu tragas o entendimento e a revelação dessa palavra para os nossos corações nessa noite, de forma que cada vida que aqui está possa, Senhor, ser, ó Deus, tocada pelo Senhor, trazendo cada mente e cada coração aqui, cativo ao conhecimento de Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Josué e o povo de Israel estão para perder a sua liderança. Moisés, que havia sido levantado por Deus para conduzir o povo, para tirar o povo do Egito, ele chegou até um ponto em que o Senhor, antes de entrar na terra, o Senhor disse para ele, você não vai entrar na terra prometida, você vai até aqui. Então você vai passar o cajado adiante, você vai colocar alguém para ser o seu sucessor. E Moisés, então, reúne o povo e diz, olhe, eu não vou continuar, já estou aqui no fim da jornada, o próprio Deus me avisou de antemão que eu não irei com vocês. E então ele passa a bola para Josué. E Josué, com certeza, estava com medo daquela situação. Por quê? Porque ele estava ali para substituir nada menos do que Moisés. Tanto é que ele estava com medo que, por mais de uma vez, Moisés fala, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque era uma situação difícil. Para Josué, pelo fato de perder o seu mentor e agora ter que assumir o seu lugar, como para o povo de Israel. Afinal de contas, ponha-se no lugar do povo. Josué era uma liderança que ainda não havia sido testada. Todo o processo da saída do Egito até aquele momento, Moisés esteve presente, assessorado ali pelo seu irmão Arão. E Josué, ele estava nos bastidores. Então ficava aquela dúvida, será se Josué vai dar conta do recado? Como é que nós vamos agora, num momento também difícil, porque se sair do Egito havia sido difícil, enfrentar Faraó e até chegar aquele momento em que ele libera, mas também o futuro, no horizonte que lhes apresentava, não era fácil de ser encarado. Por quê? Porque a terra para onde eles estavam voltando, ela estava habitada. E eles iriam ter que tomar posse dessa terra. Então, eles iriam ter que enfrentar nações, um poderio militar
sendo eles desacostumados a empunhar armas. Afinal de contas, eles passaram 400 anos como escravos. Muitos deles tinham a mentalidade de escravo. Como é que agora, de uma situação de escravo, eu agora passo a uma situação de conquistador? Como é que eu vou lidar com isso? Então, veja que era uma situação difícil. E muitos de nós que aqui estamos, muitas vezes também na nossa vida, nós nos deparamos com situações difíceis, situações desafiadoras, inovadoras. Às vezes é um emprego novo que você não sabe se vai dar conta. Às vezes é uma mudança de cidade. Às vezes é a perda de um parente que era o arrimo da família e que ele era a base ali de toda a família e que agora simplesmente vai ter que lidar com aquela situação nova. Então, nesse momento que nós estamos passando, muita gente está tendo que se reinventar, né? É a palavra que está muito em moda, especialmente entre os empresários. Eu tive que me reinventar. Por quê? Porque eu estava acostumado a um modelo de negócio, eu estava acostumado a um tipo de vida, e simplesmente veio a pandemia, mudou totalmente o cenário, mas uma coisa não mudou. As contas continuam chegando. Não é verdade? A pandemia não suspendeu as contas. Então, como é que a gente lidar, então, com uma situação difícil? E eu queria meditar com base nesse texto, exatamente trazendo alguns princípios para as nossas vidas. E eu aprendo que, diante de uma situação difícil, eu preciso obedecer à vontade de Deus já revelada na sua palavra. O que é que eu quero dizer com isso? É que aquilo que eu já conheço de Deus, eu preciso obedecer antes de querer conhecer coisas novas. No versículo 5, o texto diz: o Senhor entregará a vocês as nações, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou colocar diante de vocês nações para vocês conquistarem. Agora, quando vocês conquistarem, vocês vão proceder com ela conforme eu já orientei. Nós, diante de situações novas, o que é que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, estar andando em fidelidade naquilo que a gente já conhece. Porque se você, meu querido, não estiver andando em fidelidade àquilo que você já conhece de Deus, aquilo que você já conhece a palavra, você não pode querer que Deus te revele mais coisas, que Deus traga para você a luz sobre situações novas, desde que você ainda não está nem obedecendo e nem vivendo à luz daquilo que você já conhece. Como é que eu vou querer conhecer de um processo complicado quando eu não conheço nem o processo mais simples? Como é que eu vou querer aprender a dirigir uma Ferrari se eu ainda não sei dirigir nenhum carro mais simples? Eu preciso, primeiro, obedecer, ser fiel a Deus naquilo que eu já conheço. Não sei se você está entendendo a dimensão do que eu estou querendo dizer. Porque, às vezes, a gente fica dizendo: ah, Senhor, eu queria conhecer tanto mais de Ti. Eu queria experimentar coisas novas, ter experiências novas contigo. Às vezes você vai para um culto e vê uma pessoa assim sendo usada por Deus, com muitos testemunhos. Né? Olhe, por exemplo, ali a vida da pastora Cristiane, que sempre está pregando aqui. Cada vez que ela vem pregar,
tem uns 3 ou 4 testemunhos que ela dá. Não é? E aí você fica assim, olhando para a vida da pastora e diz assim, rapaz, essa mulher tem muita intimidade com Deus, Deus fala muito com ela. Eu queria ser assim, Senhor. Eu queria ter esse nível de intimidade, de vivência contigo. Mas aí eu pergunto para você, você estaria disposto a pagar o preço que ela paga? Você estaria disposto a abrir mão de coisas na sua vida para você chegar nessa dimensão? Porque nós não podemos olhar para o produto pronto e achar bonito e dizer, ai, que eu queria ser assim. Mas aquilo ali teve todo um processo para chegar ali. Ah, se eu queria, quando eu orasse, o céu se abrisse, os anjos descessem, o fogo caísse, e aí você queria algo espetacular. Amém. É bom querer isso. É bom você querer mais de Deus. Mas deixa eu lhe perguntar, quando você acorda, você ora? Quando você pega a sua Bíblia, você consegue ler? Ou você simplesmente pega quando vem para o culto? Porque não adianta, irmãos, eu querer coisas novas de Deus, se eu não estou obedecendo aquilo que eu já conheço. Porque Deus trabalha com processos. A Bíblia diz que quando a gente nasce novamente em Cristo, nós somos bebês espirituais, independente da idade que a gente tenha cronológica, independente do tempo de vida ou das experiências que a gente já tenha de vida. Espiritualmente, nós somos bebês. As coisas espirituais para nós são totalmente novidade. E porque são novidade, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E isso é um processo, e isso é uma caminhada, e isso é uma vivência com Deus. E à medida em que a gente vai crescendo, é que a gente vai abrindo possibilidades para algo novo. Eu não posso querer correr se eu não aprendi a engatinhar. Às vezes a gente vê uma pessoa correndo, mas aquela pessoa, um dia, ela não teve aquela desenvoltura. Um dia, ela teve que aprender a ficar em pé, firmar os passos. Eu não posso correr uma maratona se eu sou um sedentário. Então, em momentos difíceis, eu preciso me guiar quando as coisas estiverem nublado. O que é que a gente precisa? O que é que o avião faz quando está tudo nublado? Primeiro, um avião, ele não, o piloto, ele não pilota igual a gente pilota um carro. A gente pilota um carro o quê? Olhando para frente, para os lados. O avião não, ele pilota por instrumentos. Ele tem instrumentos. Agora, na hora de pousar, claro que aí ele pega aqui a alavanca, a direção, eu não sei como é que chama lá, mas aí sim, ele vai no manual. Mas quando está em tempos difíceis, de neve, nublado, ele usa instrumentos, ou seja, ele não vai por si mesmo, ele não confia no olho. Por quê? Porque está tudo nublado, ele não consegue ver, então ele tem que se guiar por instrumentos. Quando as coisas estão nubladas também na nossa vida, e que a gente não sabe como proceder, e que a gente não sabe como decidir diante daquela situação, o que é que eu preciso? Eu preciso me guiar pelos instrumentos que eu já tenho. Eu preciso olhar os princípios da palavra de Deus, os quais eu já conheço, e naquilo que eu ainda não sei, eu tenho que me guiar por aquilo que já me é conhecido. É assim, o processo de aprendizado é dessa forma. Você aprende uma coisa, quando você aprende algo novo, você já constrói o conhecimento em cima daquilo que você já tem. É assim que o conhecimento ele é construído. Então,
para eu enfrentar o desconhecido, para eu enfrentar o novo, eu preciso primeiro me guiar por aquilo que eu já conheço. E deixar as coisas clarearem à minha frente à medida em que Deus vai me guiando. Portanto, à medida em que eu sou fiel a Deus naquilo que eu já conheço, eu me habilito a novas experiências com Deus. Amém? Você está entendendo isso? Que quando as coisas não estiverem claras, o que é que você faz? Eu não sei o próximo passo. Eu não sei qual é o rumo da minha próxima decisão. Então não tome decisão. Se acalme. Fique tranquilo. Fique esperando e orando a Deus pela direção, para que o Senhor lhe mostre. Porque se você não entender isso, você pode dar com os burros na água. Você pode tomar decisões equivocadas. Jesus, ele espera que a gente obedeça aquilo que a gente já conhece. O nosso grande problema não é de falta de conhecimento. Nós vivemos na geração do conhecimento. Hoje, a maioria das pessoas tem um celular e com internet. E quando você tem um celular com internet, você tem o mundo na palma das mãos. Você pode ir lá no pai dos burros, o Google hoje, né, que é o nosso antigo dicionário, e lá no Google você tem informação sobre qualquer assunto que você imaginar. Você digita lá uma palavra e milhões, zilhões de páginas de conhecimento só sobre aquele assunto específico. Então, o nosso problema hoje, irmãos, não é de falta de conhecimento. O nosso problema é obedecer aquilo que a gente já conhece. E se a gente não obedece, se a gente não anda na luz daquilo que a gente já conhece, Deus, por amor e por misericórdia de mim e de você, Ele não vai revelar coisas novas. Por quê? Porque quanto mais eu conheço, mais responsável eu me torno. Quanto mais você conhece, mais responsável você se torna. E aí, o que é que acontece? Se eu não estou disposto a obedecer, para que Deus vai me revelar coisa nova? Vai me trazer condenação? E outra, a Bíblia diz que não se deve lançar pérola aos porcos. O que é isso, pastor? Você está chamando a gente de porcos? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é o princípio. O porco, ele não entende o valor de uma pérola. Você der uma pérola e um caroço de milho, o que é que o porco vai comer? Caroço de milho. Porque o caroço de milho ele conhece e gosta. Pérola é dura e não tem sabor. Então ele não vai reconhecer o valor da pérola. Quando se diz que não lance pérola aos porcos, significa que Deus não vai dar os seus segredos àquelas pessoas que não querem, que não temem. Afinal de contas, lá no Salmo diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que entendem o valor que é a comunhão com Deus, o valor que é conhecer a Deus. Essas pessoas é que o Senhor, Ele vai revelar a sua vontade. Então, se você quer mais de Deus, primeiro conselho que eu lhe dou, valorize aquilo que você já conhece e ande na luz desse conhecimento. Porque é isso que vai te habilitar a enfrentar o novo, a situação difícil e complicada. Jesus diz lá em Lucas 6,46, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Em Mateus 15,8 ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu posso contar com o cumprimento das promessas de Deus na minha vida? Posso. Mas Deus quer que eu obedeça aquilo que eu já conheço da sua palavra. Amém? Então, primeiro segredo, primeira verdade que eu queria que você gravasse nessa noite, é que se você
está diante de uma situação nova, desconhecida, difícil, e você não sabe como lidar com ela, ande na luz daquilo que você já conhece e deixa Deus clarear o caminho diante de você. Sabe qual é o problema das pessoas? É que em situações de dificuldade, de desespero, parece que a gente simplesmente pega as verdades que a gente conhece, as coisas que a gente conhece, e joga fora e age no desespero. Em tempo de guerra, não tem lei, é a lei da sobrevivência. Um mata o outro, um come o outro se não tiver comida. Por quê? Porque ali é a selvageria. Na guerra não existem valores, é a lei do mais forte, é a lei da sobrevivência. Só que nós, como cristãos, nós não podemos nos guiar por essa forma de pensar. Porque se estamos em guerra, aí sim é que a gente precisa ouvir a voz do nosso general, que é Cristo. Aí é que a gente precisa parar para pensar e dizer: Senhor, o que é que tu queres nessa situação? Amém? E não entrar em pânico, em desespero. Ande na luz daquilo que você já conhece de Deus. E você vai se habilitar para Deus descortinar. Afinal de contas, a Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu gosto sempre de ilustrar com uma figura para você poder entender. Eu sou do interior, aqui do Ceará. Quando eu era criança, lá na minha cidade não tinha energia elétrica. Eu cansei de jantar só na luz da lamparina. E você que é da cidade não está acostumado a isso, mas de vez em quando falta energia. Quando falta energia, o que é que você faz? Acende uma vela. E quando você acende a vela, você coloca debaixo da mesa? Não. Você coloca no lugar alto. Para quê? Para que a claridade do fogo ilumine a maior quantidade possível do espaço. Então, quando o salmista diz assim, ó, lâmpada para os meus pés. Quem já ouviu falar em lamparina? Lamparina é um objeto que você pode ser um vidro ou uma lata, aí você coloca um pavio, e aí você coloca querosene, acende, e aí ela vai queimando, acende a noite toda, só queimando aquele querosene. Agora imagine uma lamparina, aqui e outra aqui. Eu já andei muito à noite só no claro da lua, então é difícil de ver. Mas se você anda com a lâmpada aqui e outra aqui, o que é que você faz? Quando você dá o próximo passo, ela ilumina um pouco mais à frente. Quando você dá o próximo passo, ela ilumina mais. E assim, à medida que você vai caminhando, as coisas vão clareando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. À medida em que eu vou obedecendo aquilo que eu já sei, Deus vai clareando as coisas à minha frente. De forma, eu queria saber lá na frente. Deus não vai revelar o futuro. Senhor, eu queria saber como é que vai ser minha vida daqui a 5 anos. Eu vou entrar no propósito de jejum. Vai jejuar à toa. Porque Deus não vai revelar o futuro. O futuro a Ele pertence. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, me dá o pão daqui a logo 5 anos. Não. Cada dia, basta cada dia o seu mal. Então, se eu estou diante de uma situação difícil, nova, o que é que eu preciso? Está tudo nublado, pastor. Lâmpada aqui e aqui. Não queira ver lá na frente. Vai andando aqui na fidelidade daquilo que você já conhece e deixa o Senhor ir
iluminando o caminho à sua frente. Amém? É assim o agir e o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Por isso que Jesus diz, não fique ansioso quanto ao dia de amanhã, o que há a ver de comer, o que há a ver de beber, o que há a ver de vestir. Irmãos, nós não temos garantia nenhuma em relação ao amanhã. Às vezes a gente se preocupa, eu vou fazer uma poupança, vou fazer uma previdência. Não estou dizendo que você não faça poupança nem previdência. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por mais que você queira se cercar de coisas que lhe deem garantia, você não tem garantia nenhuma. Quantos morreram nessa pandemia? Com milhões na conta. Ele tinha para o futuro dele, até para a próxima geração, terceira e quarta geração. Mas não viveu para usufruir. Por quê? Porque ninguém tem garantia em relação ao dia de amanhã. A Bíblia compara a nossa vida a um sopro, a uma vela, que dá um vento mais forte e ela apaga. Então, eu não preciso ficar acrescentando dores às minhas preocupações. Deixa o Senhor agir na sua vida. Amém? E eu queria falar mais um ponto hoje, pelo menos mais um. Que quando você estiver diante de uma situação difícil, você precisa confiar no caráter do Deus que prometeu e a quem você serve. Você precisa confiar no caráter de Deus, que faz promessas, porque é este Deus que você serve. Olhe o que é que diz no versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, das nações. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Ou seja, Deus prometeu que iria se empenhar. Ele empenhou a sua palavra. Ele disse, eu estou contigo e não abro. Foi isso, e no bom cearense, para a gente entender. Ruim é quando o paraquedas diz isso para você, né? Estou contigo e não abro. Mas não é o paraquedas que está dizendo isso para você. É Deus. Deus está dizendo, eu estou com você. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. John Blanchard, ele fala o seguinte, o nome de Deus é o seu próprio caráter revelado. Quando eu era criança, e a gente dizia alguma coisa para alguém, e a pessoa ficava duvidando, dizia, não, eu não acredito não. Aí o que é que a gente dizia? Eu juro pela mamãe. Lembra? Coisa do interior. O cara dizia, eu juro pela alma da minha mãe. Era jurar pelo mais sagrado que tinha. Se dissesse, eu juro pela minha mãe, você podia acreditar, a pessoa realmente estava sendo sincera. Então, quando uma pessoa ela quer dizer que enfatizar, ela diz, gente, eu juro, é verdade, eu juro. Deus, quando ele faz promessa, ele não tem ninguém superior a ele, porque ele possa jurar. Aí o que o autor aos Hebreus diz? Olha aqui, acompanhe comigo, Hebreus 6, 13 a 18. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem ele pudesse jurar, ele jurou por si mesmo. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu juro por mim mesmo, eu vou fazer aquilo que eu estou dizendo. Pode confiar no meu caráter. Irmão, você serve a Deus, amém? Pois então confie no caráter de Deus a quem você serve. Ah, pastor, as coisas simplesmente ficaram caóticas para a minha vida. Estava tudo bem, mas veio esse momento difícil, ou veio a tragédia, ou aconteceu alguma coisa, e simplesmente faltou o chão. Simplesmente a minha vida mudou, virou de cabeça para baixo. E aí, o que eu faço? Entenda uma coisa, o caráter de Deus não mudou por causa das suas circunstâncias. Entende? O caráter de Deus, Deus não deixou de lhe amar, Deus não está te amando menos.
Deus não perdeu o seu poder. Deus não dormiu no ponto. Desculpa, eu cochilei e não vi que você aconteceu. Não, a Bíblia diz que não dorme e nem toscaneja o guarda de Israel. Então, como você, às vezes, quando você está com sono, às vezes eu estou vendo alguma coisa assim, na TV, em um filme, ou então uma série, aí eu dou aquela pescada, aí o que é que eu faço? Volto para ver o que é que eu perdi. Deus não dá essa pescada, irmãos. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Eu sempre gosto de ilustrar, os irmãos aqui da Rei dos Reis já sabem, mas eu vou dizer. Você já andou de avião? Avião, de vez em quando tem umas turbulências lá em cima, né? Porque quando você está aqui no avião, parece que você está aqui parado. Mas às vezes tem uma turbulênciazinha que ele faz assim, ó. O que é isso aí? É a sombra de variação. É você estar aqui e, de repente, teve uma vez que ele deu uma descida assim, que eu pensei que ele... A gente estava num voo de Bariloche para Buenos Aires, neve. Aí a gente começou a se despedir uns dos outros. Tchau. Era gente orando, tanta gente se convertendo nesse voo, que você fica assim, de rapaz, o que é que uma turbulência não faz, né? E Deus não tem mudança, nem sombra de variação. Deus é perene, Deus é constante. O caráter de Deus não muda, não se altera por causa das nossas circunstâncias, irmãos. Deus não perdeu o controle. E ele disse, olha, eu vou jurar por mim mesmo. No versículo 14, continua, ele diz, esteja certo de que eu abençoarei, farei você numerosos os seus descendentes, ele prometendo para Abraão. E foi assim que depois de esperar pacientemente, falando, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Deus não muda, é imutável. Ele diz, ó, não tem como, não há, pode chover canivete, Deus não muda. Deus disse o que para Josué? Josué, olha, eu vou ser com vocês, eu nunca vou abandonar, eu nunca vou deixar. Aí você diz, pastor, e aconteceu mesmo isso? Eu vou deixar o próprio Josué, que foi a pessoa a quem Deus prometeu responder. Josué capítulo 23, versículo 31. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Ou seja, eles aqui já haviam conquistado a terra que Deus disse que ia dar a eles. Eles aqui não estão mais nesse momento que Deus está dizendo para eles, ó, Moisés não vai, vocês vão só. Aqui já estamos mais na frente. Quando Moisés já tinha morrido, Josué já havia conquistado a terra prometida, e de forma que não tinha mais com quem guerrear. E aí ele estava experimentando um momento de paz e calmaria, porque as promessas de Deus estavam se cumprindo. E aí ele diz, Josué, agora já bem idoso, ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, e ele lhe disse, já estou bem velho. E vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é que lutou por vocês. Versículo 14 de Josué 23. Eis que hoje
Sigo pelo caminho de todos os mortais. Josué agora está se despedindo. Chegou a vez dele. Ele diz: e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nem uma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, o seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué está dizendo, mais na frente, é como se ele agora está não mais olhando para frente, porque ele já está no fim da linha. Ele agora está olhando para trás, no retrovisor. E se lembrando aqui daquilo que Deus havia dito, que estaria com eles e nunca os deixaria e nem abandonaria. E assim como ele havia destruído aquelas nações, ele iria fazer com as outras que ainda estavam para ser conquistadas. Josué agora está lá no fim da linha, no fim da vida, olhando para trás. Ele chama todos e diz: olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu também, um dia como Moisés passou, também está chegando a minha hora. Mas vocês sabem que o Senhor foi quem lutou por vocês. E nenhuma das promessas que Ele fez caiu por terra. Sabe por quê que nós podemos confiar em Deus? Por causa do seu caráter reto e justo. Uma promessa de Deus, ela vale tanto quanto o seu cumprimento. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Porque é impossível que Deus minta. Então, quando você estiver diante de uma situação difícil, irmão, em que você está questionando tudo e a todos, em que as coisas que lhe eram certas, as verdades que para você eram certas, que você, assim, era coisa que você jamais imaginou que um dia iria ser diferente, que iria falhar, que iria faltar. Entenda uma coisa, Deus não mudou. O caráter de Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Então você pode enfrentar uma situação difícil baseada unicamente no caráter de Deus. Desse Deus que você ama. Desse Deus a quem você serve. E você pode descansar. Porque as promessas do Senhor não caem por terra. Eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Eu não sei como é que vai ser o seu futuro. E nem precisamos saber. Eu só quero uma coisa. Andar em obediência àquilo que eu conhecer de Deus em cada etapa da minha vida. E em andando em obediência e em comunhão com Deus, em cada etapa, em cada momento da minha vida, eu posso ter a certeza de que eu não estarei desamparado. Porque Deus não vai me abandonar. Deus não vai te deixar. As coisas mudam, as pessoas passam, as circunstâncias se alteram. Mas uma coisa você pode ter certeza. O Deus a quem você serve, o Deus da Bíblia Sagrada, o Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse não muda. E independente do que venha a acontecer no futuro, você pode ter certeza de que o amor, a bondade do Senhor, elas vão te seguir todos os dias da tua vida. Amém? Alguns de nós morreremos em situações diferentes. Mas independente da forma como eu e você um dia vamos deixar essa vida, se nós continuarmos seguindo ao Senhor, nós podemos descansar de que estaremos com Ele seguros para enfrentar qualquer situação. Olhe a sua vida. Olhe como é que você chegou até aqui. Você se imaginava um dia que a sua vida estaria como está hoje? Eu posso dizer que nos melhores dos meus sonhos, dos meus planos, eu nunca imaginei que eu iria passar coisas que eu passei, que eu iria vivenciar coisas que eu vivi.
Durante a minha trajetória, conheci muita gente. Pessoas entraram e saíram da minha vida. Pessoas que foram muito amigas, um dia já partiram. Ou simplesmente se mudaram de cidade, ou simplesmente porque deixaram de gostar de mim, e também acontece. Mas uma coisa eu posso testemunhar, que a boa mão de Deus tem estado comigo até aqui. E assim essa boa mão de Deus está com você. Se preocupe unicamente, não com a situação difícil, mas se preocupe em ter certeza de que você está na posição correta que Deus quer para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor? Ah, Senhor amado, oh meu Deus, Senhor, quantos momentos difíceis nós já passamos, talvez estejamos aqui passando alguns, momentos em que tentam nos roubar a paz, momentos que escurece o horizonte diante de nós, e que nós não sabemos nem mesmo como agir. Mas eu quero te pedir que o Senhor nos dê serenidade, graça, paz, entendimento, para nos mantermos fiéis a Ti, a Tua palavra, aquilo que nós já conhecemos do Senhor. Para que nós possamos ter a convicção, a certeza de que o Teu amor não mudou, o Teu caráter não mudou. Que a Tua palavra, quando diz lá em Jeremias 29:11, eu sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, cada pessoa que está aqui em sã consciência quer o melhor para si, quer a bem-aventurança da sua vida, dos seus, da sua família. E a Tua palavra diz que o Senhor vai nos dar uma esperança e um futuro. Portanto, Senhor, eu quero nessa noite, com a Tua igreja, descansar em Ti, pedir graça, nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda, Senhor, a andarmos na luz daquilo que já estamos, Senhor, conhecendo de Ti. Não deixe que o desespero, que o inesperado, que o difícil, Senhor, roube de nós o entendimento, a ponto de nos fazer agir de forma contrária à Tua vontade, à Tua palavra na nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso. Cante. Poderoso Deus. Esse é o caráter do Deus que você serve. Poderoso Deus. Oh, meu Pai. Minha alma anseia por Ti. Poderoso, poderoso Deus, és grande, poderoso Deus. Minha alma anseia, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Samuel começou o culto falando: eu não sei como é que você está, qual o problema, a sua dificuldade.
E verdadeiramente nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E se tem uma situação que você está enfrentando, uma situação difícil, e que você está precisando da luz de Deus, do entendimento do que o Senhor quer fazer por meio dessa circunstância, ou simplesmente você está precisando do escape mesmo, sem aglomerar, eu queria chamar você aqui à frente para que a gente ore. Você diz: pastor, eu estou precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus. Pode ser um problema de saúde aí na sua vida, na sua família, talvez algo financeiro, não sei. Mas você diz: olha, eu preciso de Deus nessa situação difícil que eu estou enfrentando. Eu quero orar com vocês. Se você está nessa situação, saia do seu lugar, vem aqui, que nós, enquanto nós declaramos mais uma vez, poderoso Deus, nós vamos estar orando. Minha alma anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus, declare poderoso Deus, que Ele é, diga igreja, poderoso Deus, aleluia, minha alma anseia por ti, Nós refugiamos em ti, Senhor. poderoso, Alabá. poderoso Amado, é no teu caráter justo, reto, santo e bondoso que nós confiamos. E é porque nós confiamos em ti e nas tuas boas intenções para conosco, que somos teus filhos e a tua criação, que agora, Senhor, nós, com ousadia, pela fé no sacrifício de Jesus, nós nos aproximamos de ti para encontrar socorro numa ocasião oportuna que é essa. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, a tua intervenção, o teu agir poderoso e sobrenatural agora, em nome de Jesus. Vai, Senhor, dissipando essa situação. Vai, Senhor, dando ordem em nome de Jesus a nosso respeito. Dá ordem aos teus anjos para agirem a nosso respeito nessa noite. E faz, meu Deus, aquilo que eu e ninguém pode fazer. Em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, levante a sua mão. Aleluia. Em nome de Jesus, toca agora, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora essas mãos. Toca agora, e eu declaro em nome de Jesus: receba, 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 receba da parte do Senhor. Receba da parte do Senhor agora aquilo que você está precisando nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toca, 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 Espírito Santo. Toca, receba, receba, receba mais de Deus. Receba o Espírito Santo. Receba a manifestação da glória de Deus na tua vida, na tua situação, na tua circunstância. Oh Deus do céu, Criador dos céus e da terra, nós clamamos: rasga os céus e desce nessa noite. Rasga os céus e desce nessa noite, em nome de Jesus. Mais de ti, mais de ti. Oh, a plenitude em ti, a plenitude em ti, a plenitude em ti, Senhor. Declare. Oh, recebemos, estamos aqui, abertos, sedentos. Mais de ti, Senhor. Vai tocando, vai tocando. Poderoso Deus, declare o que Ele é nessa
Jesus, pela fé, nós recebemos, Senhor, da parte do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Nós saímos daqui na certeza e na plena convicção de fé, de que o Senhor está agindo nessa situação difícil, e que nada e nem ninguém vai impedir o operar sobrenatural de Deus. Nós já queremos, Senhor, te agradecer e nos comprometer a dar testemunho na tua casa, para todos aqueles que nos ouvirem, daquilo que o Senhor fez. Ei, meu Deus, ó Senhor, aleluia, grande é o Senhor. Que bom é te servir, que bom é ter essa convicção inabalável no teu caráter. O teu caráter, Senhor, nos dá segurança, tu nos dá segurança. Oh, é assim como o Senhor fez na vida de Josué, e no momento ele estava com medo do futuro que lhe aguardava. Ele pôde chegar ao final dos seus dias, olhar para trás e dizer: nenhuma das promessas do Senhor deixou de se cumprir. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum dos propósitos do Senhor vai deixar de se cumprir na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, na tua vida, igreja. Nós iremos passar, nós iremos avançar na nossa vida, sobre as nossas circunstâncias, sobre as situações difíceis que porventura estejam à nossa frente, porque nós estamos firmados na palavra de Deus, nós estamos andando firmados na palavra de Deus, firmados na palavra de Deus, aleluia, amém? Diga: eu estou firmado na palavra de Deus, aleluia. A Bíblia diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Firme-se na palavra, naquilo que você já conhece de Deus. Não queira inventar. Diga: Senhor, eu vou até onde eu sei, e aquilo que eu não sei eu vou ficar esperando o Senhor mostrar, porque eu não quero dar passo em falso, eu não quero dar com os burros na água, eu quero andar na dependência do teu Espírito. Se você andar, a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus. Então, deixe-se guiar. A cada dia, irmãos, peça, quando acordar de manhã, faça isso, não como um ritual, mas como uma oração. Senhor, eu sempre digo: aplaina as veredas diante de mim. Sabe o que é aplainar as veredas? No relevo, existem montes, montanhas, e existem vales, os buracos. Muitas vezes você pode estar diante de um monte e não ter força para subir, e outra vez tem um buraco que você pode cair. Então, quando você aplaina, o que é que acontece? Deus passa a caterpillar espiritual, aí o monte ele faz terra plana, e o buraco ele pega a areia do monte e tapa o buraco. Ele aplaina a vereda. Eu quero andar por veredas aplainadas, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Então, Senhor, aplaina as veredas diante de mim. Toma a frente do meu dia. Faça isso, não como um ritual, mas como uma oração de dependência e de confiança no Senhor. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, o poder, a comunhão e as eternas consolações e direção do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre a igreja do Senhor em toda a terra. E o povo de Deus confirme dizendo: amém.